Olá pessoal, estamos aqui começando nessa quarta-feira, né? Relembrando o título da semana que diz o seguinte: Um Deus santo e justo, com base no livro de Joel. O verso para memorizar é o seguinte: O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Joel 2:11. Pois é, e a lição de adultos vem proclamando o nome de Deus e vem com uma citação de Joel que parece até que é seguida a essa, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí vem, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Proclamar o nome do Senhor, invocar o seu nome. Existe só uma diferença muito grande aqui nesse texto, porque Joel fala que o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, e que a presença gloriosa de Jesus fará até mesmo com que os astros, os corpos celestes, eles deixem de funcionar, as estrelas vão deixar de brilhar. E até mesmo para aqueles que não tiverem a sua salvação assegurada, a presença de Jesus fará com que esses peçam para que os montes caiam sobre eles, vai ser algo assustador para eles. Só que tem uma diferença: para os salvos não. Para os salvos a presença de Jesus vai representar o dia da vitória, o dia de que eles serão libertos, e porque eles aceitaram a salvação de Cristo. E aí a lição nos chamou a atenção para o seguinte: os que aceitam essa salvação de Cristo invocam o nome do Senhor, ou proclamam o nome do Senhor. E a lição trouxe para nós que proclamar o nome do Senhor significa não só você orar a Ele e pedir que Ele faça as coisas para você, não só isso. Significa ser uma testemunha do que Deus tem feito para as outras pessoas e principalmente sobre a salvação que Ele já te deu. Isso é muito interessante, porque eu não posso dar para o Carlos algo que eu não tenho. Mas o que eu tenho, se eu quiser doá-lo, eu posso doá-lo. Então, eu te faço uma pergunta. Se você tem a salvação de Jesus, você pode doá-la para as outras pessoas, ser testemunha dessa salvação. E isso é muito interessante. A gente tem que ter em mente que proclamar o nome de Jesus, às vezes, não é só você pregar para as pessoas que Jesus te salvou, tal. Não é isso não. É dar mesmo a salvação para o mendigo, para a pessoa que está triste, para a pessoa que está depressiva. Dar a salvação para a pessoa que às vezes está com a vida toda tortuosa e precisa de um conselho. Isso é você proclamar o nome de Jesus. Se Jesus te deu salvação, dê para os outros. Verdade. O próprio Geva já leu os versos lá de Joel 2, 30 e 31, que trazem duas profecias que foram cumpridas, como é o próprio título da lição de hoje: Profecias cumpridas, promessas feitas. Nós vimos a questão em 1º de novembro de 1755, houve um terremoto em Lisboa que foi considerado um terremoto que trouxeram mais mortes. Foram 60 mil pessoas mortas. E esse terremoto foi o cumprimento de das primeiras profecias, de um dos primeiros sinais que apontam para o fim, para a questão do fim do mundo e para a volta de Cristo. Um outro sinal aconteceu no dia 9 de maio de 1780, lá no Nordeste da América do Norte, onde aconteceu uma escuridão total durante o dia. Quando deu meia-noite, durante o dia até os pássaros se recolheram para dormir, foram acesas velas pelo pessoal para iluminar. E durante a noite, quando deu meia-noite, a escuridão se dissipou e apareceu a lua no céu. E essa lua apareceu com a cor de sangue, como Joel fala, né, no verso 32. Então, nós notamos aí o cumprimento de duas das profecias. São muitas as profecias que são citadas na Bíblia e que muitas já se cumpriram. Então, e algumas até que a gente não tinha conhecimento, que estavam nos profetas menores, né? Por isso que eu estou achando interessante essa lição. Verdade. Agora, qual é o objetivo dessas profecias? E principalmente do cumprimento delas? Não é nos assustar. Pelo contrário, é fazer com que nós percebamos a proximidade da volta de Cristo. E da mesma forma estarmos mais próximos de Cristo através dessa percepção. Ao analisarmos a parábola das 10 virgens, nós percebemos que algumas caíram no sono e outras foram prudentes. Hoje nós podemos escolher ser prudente, observando os sinais, observando as profecias, e assim percebendo que Cristo está próximo a voltar,
e por consequência estamos nos preparando e levando essa salvação que nós temos para outras pessoas, ou nós podemos agir como as virgens que foram imprudentes e dormiram e não perceberam isso. Cabe a nós escolher. Mas diante de tudo isso, diante desses cumprimentos, dessas profecias, que muitas vezes são fatos devastadores, como o caso de um terremoto, da escuridão, nós não precisamos temer, pois o próprio final do verso diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que nós possamos aproveitar esses sinais para nos aproximar mais de Deus e invocar ainda mais o seu nome. Pois é, proclamar a salvação, né? É isso aí, pessoal. Até amanhã.